Nossa, eu tô tão triste ultimamente. Será que eu tô com depressão? Ai, a minha mãe muda de humor o tempo inteiro. A mesma hora que ela tá contente, tranquila, ela já tá brigando com todo mundo, estressada. Eu tenho certeza que ela é bipolar. Nossa, todo mundo fala que eu sou muito agitada, hiperativa, eu não consigo parar quieta um minuto. Será que eu tenho TDAH? Oi, pessoa! Hoje eu tô aqui para falar sobre um tema que desperta muita curiosidade. Se você chegou até esse vídeo, provavelmente você já pensou em algum momento da sua vida: será que eu tenho um transtorno mental? Para esclarecer um pouco sobre isso, eu vou falar como é feito o diagnóstico de um transtorno mental, para você ter um pouco mais de noção se realmente existe a possibilidade de você ter um transtorno ou não. A primeira coisa que você precisa saber é que as pessoas com transtornos mentais são a menor parte da população. Isso acontece porque a gente faz os diagnósticos de transtornos mentais, né? A gente, profissionais de saúde, faz o diagnóstico baseado em manuais de classificação. Então, são livros aí bem grandes, baseados em muitas pesquisas e estudos científicos que descrevem todos os critérios para um transtorno mental. Então, a pessoa ela precisa apresentar um determinado conjunto de sinais e de sintomas para ser classificada como tendo ali um transtorno mental. Os sintomas, gente, são as coisas que a pessoa sente, tá? Então, por exemplo, a pessoa se sente triste o tempo todo, ela não sente mais prazer nas coisas de antes. Esses são alguns dos sintomas de transtorno depressivo. E os sinais são as coisas que o clínico e as pessoas que convivem com ela vão observar. Então, por exemplo, comportamentos, a pessoa ela passa o tempo todo deitada na cama, né, a maior parte do tempo. A pessoa ela se isola socialmente, não tem mais contato social, não sai de casa, enfim. Então, sintomas do que a pessoa sente, sinais do que as outras pessoas observam dela. E aí, os transtornos mentais, então, são um conjunto desses sinais e sintomas que vão estar descritos aí todos os critérios lá no manual diagnóstico. E o manual diagnóstico ele tem como base um conceito de saúde estatística, o que significa que o que a maior parte das pessoas apresenta é considerado que é normal e o que é saudável. Então a gente tem aí que só uma pequena porcentagem das pessoas vai realmente preencher os critérios para um transtorno mental. Por exemplo, o transtorno depressivo, que é o mais comum hoje em dia, o mais frequente, né? Ele não chega nem a 5% da população, para vocês verem que realmente é a menor parte. E existem outros transtornos que é bem menos ainda, tipo 1% da população. Então, a maior parte das pessoas não tem um transtorno mental e isso é importante de vocês saberem. Ah, Gabi, mas então quer dizer que eu posso ir lá pegar o manual, ler os critérios e eu vou saber se eu tenho um transtorno mental? Não, tá, gente? Infelizmente, não é tão fácil assim. Até porque se fosse, não precisaria nem de uma formação profissional para dar diagnóstico. Mas é preciso sim uma formação, porque existem detalhes ali que apenas um profissional com conhecimento aprofundado na área vai conseguir realmente identificar. Então não é só a questão de fazer um checklist ali dos sinais e sintomas e tá tudo resolvido. Apesar de terem profissionais muito ruins que fazem esse tipo de diagnóstico, isso é totalmente errado, tá, gente? Não é assim. A gente precisa levar em consideração outras coisas, como, por exemplo, a intensidade dos sintomas. Eu preciso que seja uma intensidade alta, a frequência que esses sintomas aparecem, o sofrimento clinicamente significativo, ele é assim, essencial em qualquer transtorno mental. Você não diagnostica se não tiver esse sofrimento. Que significa o quê? Que tem aí prejuízos na vida da pessoa em várias áreas ou prejuízos para as pessoas que convivem com ela. Então a gente precisa avaliar tudo isso e mais na hora de dar um diagnóstico. É por isso que, se você desconfia que pode ter um transtorno mental, busque a avaliação de um psicólogo, de um psiquiatra. Essa é a única forma de realmente saber se
se você tem um transtorno mental ou não, porque só esses profissionais podem dar o diagnóstico de transtornos mentais. Inclusive, alguns transtornos é preciso até avaliação de mais profissionais, né? Por exemplo, aí, no caso do transtorno do espectro autista, às vezes a gente precisa de consultar neuropediatra, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional e junto com a psicóloga para a gente fechar esse diagnóstico realmente bem feito, né? Então é algo bem complexo e bem delicado. E é por isso que vocês devem desconfiar de tudo que é muito simplista e muito fácil. Por exemplo, uma amiga minha esses dias me mandou no direct do Instagram um post que ela viu falando assim que pessoas que comem a pior parte da comida primeiro, ou seja, que deixam o mais gostoso para o final, isso pode ser um sinal de TDAH. E ela preocupadíssima, amiga, é verdade isso e tal? Gente, não, tá? Não, primeiro que uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra, né? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é o TDAH, conhecido como TDAH, ele tem como base o quê? O déficit de atenção, uma atenção aí prejudicada, então, e hiperatividade, uma agitação psicomotora. O que isso tem a ver com deixar a parte mais gostosa para o final? Me digam. Gente, não tem nada a ver. Então, duvidem de tudo isso que é muito simplista, muito fácil, porque isso não existe. Para saber se tem um diagnóstico, tem que ir no profissional de saúde mental qualificado. Vou repetir quantas vezes forem necessárias. Outra coisa também que a gente tem hoje muito banalizado aí, profissionais que saem distribuindo diagnóstico para pessoas que eles não avaliaram, isso é tão grave. Recentemente teve o caso, por exemplo, da Monique Medeiros, que é a mãe do Henri Borel, que foi um menininho que faleceu um tempo atrás, foi vítima de uma violência horrível. Inclusive, eu acho que o processo ainda nem se finalizou. E tiveram profissionais de saúde que saíram na internet dando diagnóstico para Monique, com base em, sei lá, em nada, né? Em aparições dela aí, vídeos talvez, sei lá, em informações do caso que saem pela mídia de maneira aleatória. Isso é irresponsabilidade total. Desconfiem de profissionais que fazem esse tipo de coisa, que se prestam a esse papel, porque não existe você dar o diagnóstico de uma pessoa que você não avaliou. A única pessoa que pode dar o diagnóstico para Monique ou para qualquer outra pessoa é o profissional qualificado que avaliou, que dentro de um contexto clínico fez uma entrevista com a pessoa. Algumas vezes pode ser necessária a utilização de testes psicológicos, entrevistou a família e etc. Então, uma coisa bem feita, adequada, da maneira certa. E não, análise de entrevista. Eu vejo muito isso no YouTube, análise de entrevista e aí dando diagnóstico. Será que fulano tem tal transtorno? Gente, não, tá? Não. Isso é besteira. Não caiam nessa. A Gabi, mas a psicóloga tal fala de filme, que o personagem tal, do filme tal, tem um transtorno. Gente, filme é uma coisa, aquilo é um personagem. Mesmo que o filme seja baseado em fatos reais, o filme nunca vai ser um retrato fiel da realidade. Não deixa de ser um ator interpretando um papel. Então, às vezes a gente usa sim de filmes para psicoeducar, para levar a informação sobre os transtornos mentais para as pessoas de uma maneira mais dinâmica, que chama mais atenção. Então tá tudo bem você fazer isso com filme, isso não vai prejudicar a vida de ninguém. Agora, com pessoas reais, nunca. Nenhum profissional deve dar diagnóstico sem ter avaliado a pessoa, tá? Realmente ali de maneira adequada. Análise de entrevista, essas bobagens, isso daí não deveria acontecer. É totalmente antiético. Outra coisa que eu sinto a obrigação de falar para vocês é sobre o termo psicopatia. Tem profissionais de saúde, psiquiatras, psicólogos, que usam este termo de maneira descuidada e isso também é muito irresponsável. Tomem cuidado com esse tipo de profissional, porque esse termo ele não é técnico científico, a gente não utiliza mais ele dentro da área, justamente porque ele ficou banalizado, ou seja, caiu na boca do povo, ganhou uma carga pejorativa, então as pessoas usam isso como ofensa.
fulano é psicopata, para falar que a pessoa é ruim. E essa mudança precisou ser feita porque quando os termos, né, os diagnósticos, eles ganham essa carga pejorativa, o objetivo do diagnóstico ele se perde. Qual é o objetivo do diagnóstico? Ser o ponto de partida de um tratamento. Então, quando você tem um diagnóstico, você sabe, né, o que a pessoa tem, você consegue, então, ter aí um direcionamento, qual vai ser o melhor caminho para a gente ajudar essa pessoa, quais são os tratamentos que mais funcionam para tratar esse determinado transtorno. Esse é o objetivo de dar um diagnóstico e não rotular a pessoa. Então, isso cria um estigma. E profissionais usando esse termo psicopata de maneira descuidada, isso atrapalha totalmente a nossa profissão e tudo pelo que a gente vem lutando, porque isso contribui para preconceito, isso contribui para tirar a credibilidade da nossa profissão. Então, assim, eu me vejo na responsabilidade de esclarecer muito sobre isso e tomem cuidado com profissionais que ficam usando esse termo aí sem esclarecer que psicopata não é mais uma coisa que a gente utiliza dentro da ciência. E também é importante que a gente tome cuidado com a nossa linguagem, de não falar que uma pessoa é um transtorno. Então, às vezes eu vejo pessoas falando fulano é depressivo, é autista, é esquizofrênico. Isso não é legal, porque você cria esse estigma, você resume a pessoa ao transtorno que ela tem. E uma pessoa, independente de qualquer diagnóstico que ela receba, ela vai muito além desse diagnóstico. Ela é uma pessoa como qualquer outra, que tem suas características, suas qualidades, seus defeitos, enfim. Uma pessoa que recebe um diagnóstico, ela não é inferior a nenhuma outra, por nenhum motivo. Então é importante que a gente tome cuidado com a nossa linguagem, para não ofender e para também contribuir aí com a diminuição do preconceito em relação aos transtornos mentais. E você agora tem a responsabilidade de contribuir para a diminuição do preconceito, compartilhando esse vídeo com as pessoas que você conhece. Já clique em compartilhar, curte também se você achou útil e não se esqueça de se inscrever no canal, porque esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos falando sobre transtornos mentais. Então aqui eu estou esclarecendo um pouquinho como funciona o diagnóstico para vocês entenderem um pouco melhor, para quebrar esses mitos aí que a gente tem. E nos próximos vídeos eu vou falar sobre os transtornos mentais, cada um especificamente, transtorno bipolar, ansiedade, transtorno depressivo, etc., para que vocês possam aí ter mais conhecimento acerca dos transtornos, para ajudar as pessoas também que receberam um diagnóstico e não foram esclarecidas sobre o que significa esse diagnóstico. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenha sido útil para vocês. E até o próximo vídeo!